Vamos lá? Vamos começar agora a ver a segunda parte do decreto. Primeira, vimos os 13 princípios, eles dão toda uma orientação, uma mentalidade de como devem ser os nossos atos, nosso pensamento, nosso comportamento no exercício da função. Tudo que é bem relevante. E agora, nessa segunda parte, deveres e ações, ele traz ações na prática. Verbos no infinitivo dizendo faça isso e não faça isso. Sabe por que vai ser muito tranquilo quando você estiver passando por esses deveres e por essas redações, você compreender melhor, associar melhor e depois lembrar lá na hora da sua prova? Porque você já pegou toda a mentalidade dos princípios. E você vai ver exatamente que essas ações estão a favor dos princípios ou elas estão contrárias aos princípios. E aí você vai sair classificando como sendo deveres, como sendo vedações. Bom, são muitas alíneas que falam sobre esses atos. E é óbvio que eu não quero que você saia decorando todos eles, mas você precisa se familiarizar. Por isso que nós vamos passar por todos eles, vou conversar um pouquinho, vou dizer onde é que ali as bancas acabam cobrando mais, tentando enganar mais os candidatos. Mas o meu método mais ideal para você lembrar disso na hora da prova não é exatamente decorar cada ato, cada ação. A gente vai classificar eles por pilares. E como é que eu quero que você lembre disso comigo? Vai ser assim. Toda vez que você vir algo protegendo, um exemplo de um pilar, o serviço público prestado com qualidade, o exemplo de outro pilar, o usuário do serviço público. Sempre que você vir protegendo o usuário, protegendo o interesse público, protegendo o serviço prestado com qualidade, você já sabe que é algo favorável ao Código de Ética, que é algo favorável que você deve orientar os seus atos enquanto servidores públicos. E tudo que contrariar esses pilares, serviço público prestado, interesse público, usuários, imagem da instituição, valores éticos, contrariou isso, eu estou diante das minhas vedações. Pronto. Quando a gente faz essa classificação, fica muito mais fácil lembrar disso depois na hora da nossa prova, por mais que você não memorize exatamente cada um deles, ok? Feita essa conversa, nós vamos agora para o slide ver os deveres. Eu organizei numa ordem diferente, pode ver que as alíneas aqui, ó, A, B, L, eles estão numa ordem diferente do que como está no decreto, mas por quê? A gente organizou juntinho todos que falam referente à qualidade do serviço prestado. Então, vamos lá. Desempenhar, a linha A, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que você seja titular. Desempenhar a tempo é dentro do prazo, com celeridade, com eficiência, e o B complementa esse pensamento. Olha a linha B. Exercer as suas atribuições com rapidez, perfeição, rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver as situações procrastinatórias, principalmente diante filas ou diante de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que você exerce as suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Você lembra do princípio que disse, olha, formação de longas filas ou outro atraso na prestação do serviço significa dano moral ao usuário? Aí me vem um ato e diz, você deve ser célere, deve ser eficiente, para não formar longas filas e nem atrasos e não ter o dano moral, completamente associado ao nosso princípio. Situações procrastinatórias aqui é o que você vai priorizar. Então, se você tem uma fila, pessoa esperando 5 minutos, pessoa esperando 1 hora, vai atender primeiro a que está esperando 1 hora. Se você tem 2 processos, um que está atrasado há 5 dias e um que está atrasado há 30 dias, vai resolver primeiro o que está atrasado há 30 dias. Priorizar as situações mais procrastinatórias com o fim de ser eficiente. A linha L. Ser assíduo e ser frequente no serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado e reflete negativamente em todo o sistema. Não temos o princípio? A ausência injustificada desmoraliza o serviço público? Então, essa ausência, e a ausência não é só faltar completamente, às vezes é chegar atrasado. Ele reflete de maneira negativa na imagem que passa o serviço público, tá? Então, o que a gente tem sobre o serviço prestado aqui também? Precisa ser assíduo, frequente e pontual. Próximo dever.
Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e à sua distribuição. Quando eu falo de limpeza e de ordem, eu quero que você pense em dois aspectos, tá? Já já a gente vai pontuar e esquematizar isso aqui bem direitinho. Mas eu quero que você pense em dois aspectos. Quando eu falo em ordem, pode ser a questão da limpeza física mesmo, mesa limpa, chão limpo. E quando eu falo em ordem, pode ser a ordem do trabalho, do fluxo do trabalho, dos expedientes, tá? Então tem esses dois aspectos. Letra O. Participar dos movimentos de estudos que se relacionem à melhoria do exercício de suas funções, tendo como escopo a realização do bem comum. Nosso objetivo final é sempre o bem comum, o interesse público. Então, olha, no exercício da sua função, você sempre tem que se manter estudando, se atualizando. Isso é um dever seu. A linha P. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da sua função. Isso aqui tranquilo, é uma questão de moralidade social, né? Não é aquela jurídica. Eu tenho uma moralidade jurídica que é aquela, olha, não roube dinheiro, não desvie, não seja corrupto. E a social é essa, olha, se vista de maneira adequada, não tenha atos obscenos no serviço público, por exemplo. Então, aqui é uma questão de moralidade social, se vestir de maneira adequada. Manter-se atualizado com as instruções, normas de serviço e legislações pertinentes ao órgão em que você exerce as suas funções. Está associado aqui, ó, com a linha O. Você tem que se manter atualizado. E aqui também eu tenho dois aspectos. Vamos já pontuar melhor isso daqui, no quadro. Só para concluir, todas as ações que se referem ao serviço prestado, tem a linha R, que fala, olha, você vai cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, todas as tarefas do seu cargo, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Esse aqui é aquele aspecto de ordem que se reflete não no aspecto físico de limpeza, ordem no sentido de limpeza, mas sim ordem no sentido do fluxo do trabalho, tá? Vamos pontuar no quadro um esqueminha que eu quero que você faça assim, ó. Li tudo, conheci cada palavrinha, tenho familiaridade com o código, não vou estranhar nenhuma palavra no momento da minha questão. Mas para você revisar, tá, bati o olho agora, lembrei tudo rapidinho, você vai lembrar do pilar e dessas palavrinhas-chave que a gente vai colocar aqui agora, ok? Então vamos lá. Eu vou falar de meu pilar que protege o serviço que você está lá exercendo, o serviço prestado. Todos os atos que forem favoráveis a um serviço prestado com qualidade, eles são os nossos deveres. E o que significa esse serviço prestado com qualidade, com ética? A gente fala em celeridade e eficiência. Nós falamos na questão da pontualidade, a ausência no trabalho é ruim para o serviço público, mas não só a ausência completa, também o atraso. Então, pontualidade e frequência, assiduidade e frequência. Nós citamos a questão da ordem. E ordem, você vai lembrar comigo que ela tem dois aspectos. A ordem no sentido físico mesmo, de limpeza. Sentido físico. E a ordem no sentido de fluxo dos trabalhos. O seu trabalho tem que estar organizado. Posso te passar um exemplo de uma questão bem esquisitinha, assim, que veio e às vezes até vai seduzindo, a gente escorrega? A questão pode chegar assim e falar para você, olha, a administração pública fez um procedimento de licitação, contratou uma empresa, está pagando um valor, aí cita um valor assim, né, bem significativo, está pagando um valor para ter terceirizados disponíveis lá só para limpar o órgão público e deixar os seus servidores 100% atentos e voltados para a execução do serviço. Ponto. Contou a historinha.
Aí ele fala isso, olha, em razão disso, já que tem alguém que cuida só do serviço de limpeza, que o ideal é que o servidor cuide só do seu trabalho e que a administração está gastando com isso, então não é um dever do servidor público manter a sua mesa de trabalho, o seu local de trabalho limpo, em ordem. Você vai dizer que está errado, tá? Pode ter a empresa que for, pode gastar o tanto que for, pode o ideal ser o servidor trabalhar só ali na execução do trabalho mesmo, mas sempre vai ser um dever ético seu fazer o quê? Manter o seu local de trabalho limpo, nesse sentido físico mesmo, mesa limpa, chão limpo. Claro que derramou o cafezinho, tô brincando, vamos lá. Eu tenho aqui a questão de ordem, que eu tenho os meus dois aspectos. Eu também tenho, nós conversamos ali na nossa leitura das linhas que falam dos deveres, sobre a questão da atualização. Gente, isso daqui, quando ele fala dever, é dever mesmo de obrigação e que não existem margens para você fazer outras coisas. Então, todas as questões que te contam historinha e te dão margem para fazer outra coisa, vai estar errado, tá? Vai estar contrariando o nosso código de ética. Aqui eu tenho dois aspectos também. A atualização num campo interno, lá você exercendo as suas funções, então você vai ter que se manter atualizado com as leis, com os sistemas, tudo certinho. E eu também tenho ela num aspecto externo, que é toda vez que você de repente se capacitar, por algum motivo, mesmo que fora do serviço público, fez uma graduação, fez uma pós-graduação, você tem um dever ético de pegar o seu conhecimento e aplicar ele lá dentro do seu setor, se você puder melhorar a execução dos serviços, o fluxo dos serviços, a eficiência lá dentro, ok? Então, todo o seu conhecimento tem que ser voltado também para a execução dos serviços e sempre se manter atualizado. Lembra que eu te falei o tipo de pegadinha que as bancas fazem? Então, imagina aí uma historinha que vem assim. A dona Maria, ela vai se aposentar semana que vem. Ela vai se aposentar semana que vem e aí teve um treinamento para todos os servidores para eles se capacitarem sobre um sistema eletrônico novo que vai melhorar todo o serviço público, enfim, aquele serviço de determinado setor. E aí o superior hierárquico dispensou a dona Maria, ou vai falar que a Maria não quis fazer mesmo, conta alguma coisinha dispensando a dona Maria de fazer esse treinamento. Se isso era uma atitude ética ou era uma atitude antiética, você vai dizer o quê? Contraria o nosso código de ética, sim. É um dever do servidor público se manter atualizado. Ou vai dizer que a dona Maria ela é muito mais eficiente na maneira como ela faz manualmente o controle de expedientes, digamos. Então, ela não vai fazer uma capacitação de atualização de sistema eletrônico, está? De novo, contrariando um dever ético que ela tem de sempre se manter atualizada em relação aos sistemas, em relação à legislação, ok? Não caiam nessas seduções. Vamos ver aqui, pontuamos tudo. Falamos de celeridade, assiduidade, falamos da ordem. Ficou faltando, sabe o que aqui, ó? Tudinho a gente pontuou, ficou perfeito o seu resumo. Só ficou faltando aqui a questão das vestimentas. Aqui a gente está num conceito de moralidade social. Quer ver um exemplo de questão? Eu estou te trazendo só as questões mais escorregadias, tá? Se vier muito óbvio, tanto que a gente está conversando aqui, você acerta isso de letra. Agora, você não vai errar nem aquelas mais difíceis, que tem um alto índice de erro. Sobre essas questões de vestimenta, pode vir uma questão, por exemplo, falando, já veio inclusive, fala, olha, um órgão público não pode elaborar uma norma interna proibindo o servidor ou, de repente, até o usuário, de limitar a maneira de se vestir. Tipo, não pode entrar de short, saia, costa nua, alcinha. Ele fala, um órgão público não pode limitar a maneira de se vestir do servidor público, porque essa é uma liberdade individual dele, constitucionalmente protegida, ainda exagera. E aí? Bom, se no momento do exercício da sua função pública, você está a serviço da administração e está protegendo o interesse público. Neste momento, a gente diminui um pouquinho a sua liberdade de se vestir, ok? E aí você vai dizer que sim, esse órgão público pode elaborar esse tipo de norma. Inclusive, é um dever seu, servidor, de se vestir de maneira adequada. Tudo bem? Então, o que seria um serviço bem prestado?
Com celeridade, com eficiência, lembra da resolver prioritariamente aquilo que está mais procrastinatório. Pontualidade, frequência. Ordem, eu tenho os dois aspectos. Atualização, eu tenho os dois aspectos. E vestimentas adequadas, ok? Let it go! Vem para a tela. Eu tenho um próximo pilar, que é um pilar super relevante, referente ao interesse público. Eu vou proteger o interesse público e aqui todas as palavrinhas que vierem como bem comum, fim, finalidade, finalidade pública, tudo isso a gente sabe que é atrás do bem comum, do interesse público mesmo. Então vamos lá. A linha C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, aquela que seja melhor e mais vantajosa para o bem comum. Gente, eu juro para vocês, a banca ama substituir esse bem comum aqui por uma outra palavrinha. Ela colocou, olha, sempre que estiver diante de duas opções, você vai fazer a mais vantajosa para o setor onde você exerce as suas funções. Errado. A mais vantajosa para a administração pública. Errado. A mais vantajosa para o usuário de serviço público, a pessoa que você está atendendo. Errado. Eu sempre vou priorizar quem, ó? Serviço público e aqui é o bem comum. Juro, as bancas substituem essa palavrinha aqui por outra e muita gente escorrega, mas não você, tá? Próximo. Sempre priorizar o bem comum. Letra T. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas. Abstendo-se de fazê-lo. Gente, abstendo-se de fazê-lo. Sei que eu não precisaria nem falar, mas é para ficar assim na cara. Você vai ler a questão e vai acertar. Isso daqui você não vai fazer as suas atribuições se, contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Ou seja, se for contra o interesse público, não importa que esteja dentro da lei, se for contra o interesse público, você vai abster-se de fazer suas atribuições. Não vai fazer. E quando ele fala aqui, ó, prerrogativas funcionais são poderzinhos que o poder público te dá, enquanto servidor público, no momento em que você ocupa o cargo público, para que você consiga exercer o seu cargo público, tá? Porque agora você representa a administração. Bom, essas prerrogativas funcionais, elas não são suas, da sua pessoa, ela é do seu cargo. Então, você deve exercê-las não atrás dos seus interesses pessoais, você deve exercê-las atrás de alcançar o interesse público, lá no exercício da sua função, tá bom? Então, jamais, prerrogativas funcionais não é algo pessoal, não é para usar para sua vida pessoal, é só para o exercício da função. Letra U. Abster-se, lembra do abster-se? Não vou fazer as minhas atribuições. Mas de maneira, gente, esse absoluto aqui gera tanta dúvida. Não vou fazer minhas atribuições de maneira absoluta. Abster-se de forma absoluta de exercer a sua função, poder, autoridade, se for uma finalidade estranha ao interesse público. Olha só, não alcancei o interesse público, não vou fazer as minhas atribuições de maneira absoluta. Como é que a banca vai trocar isso daqui? Ele vai falar que eu não devo fazer de maneira relativa. Se aparecer isso daqui, ó, é só uma palavrinha, ele faz Ctrl+C, Ctrl+V do que tá aqui. Troca só uma palavrinha e deixa a alternativa errada. Você não cai nisso, tá? Se não alcança o interesse público, não é para fazer e ponto. Quando ele fala relativa, significa que a depender da situação, você pode pensar se faz ou não. Isso é relativo. Mas a nossa função é não fazer de forma absoluta, porque eu só vou fazer aquilo que for favorável ao interesse público. Finalidade estranha ao interesse público, abster-me. Mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Você vai lembrar nesse momento, isso aqui, ó. A gente falou que, opa, canetinha. Para ser moral, eu preciso avaliar que, está dentro da lei e que, além de estar dentro da lei, ele também alcança o interesse público. E aí a gente conversou. Opa, volta, querido. Tá com pressa, o slide tá com pressa. Para ser moral, tem que estar dentro da lei e alcançar o interesse público. O que ele tá falando na minha linha U?
Parece com o princípio que a gente estudou. Fala, olha, se não alcançar o interesse público, não é para fazer porque não vai ser moral, por mais que esteja dentro da lei, por mais que seja legal, ok? Lembra bem disso e não se deixa cair quando vier alguma questão dizendo, olha, o servidor público fez tudo 100% dentro da lei, mas não atendeu o interesse público, então não é para fazer porque não é moral, não é ético. Vamos colocar isso no nosso esquema? O meu pilar, todas as questões que você identificar, que estiver protegendo o interesse público, você vai marcar como sendo um dever. Se estiver contrário a esse pilar, você vai marcar como sendo uma vedação. Se aparecer palavrinhas como bem comum, fim, finalidade e finalidade pública, isso aqui é a gente protegendo o interesse público. Agora, se aparecer qualquer coisa com as palavrinhas pessoal, privado, interesses, vantagens, benefícios pessoais e privados, isso aqui você sai correndo, pelo amor do Senhor Cristo, que não é o intuito do dever do servidor público, tá? Quando você lembrar do pilar de serviço público, eu quero que você lembre disso, proteger o bem comum, foi a primeira linha que a gente leu. Segundo, quero que você lembre das prerrogativas funcionais. As prerrogativas funcionais, elas não são da pessoa, ela é do cargo. Você ocupa o cargo, você recebe todas as prerrogativas para alcançar o quê? O interesse público e jamais os seus interesses pessoais, por mais que o possuidor dessas prerrogativas seja você. E por fim, ele citou o princípio de que eu só vou fazer aquilo que é moral se, aliás, só vou considerar moral e poder fazer se for dentro da lei e se alcançar o interesse público. Aí ele falou, olha, não é para fazer se for estranho ao interesse público. Porque se for estranho ao interesse público, não preenche a nossa equação, não vai ser moral, então não devo fazer, por mais que obedeça 100% à letra da lei, ok? Esse é o nosso pilar, tudo que proteger interesse público, dentro disso aqui que a gente conversou, você vai marcar como sendo um dever. Let it go adiante. Eu tenho aqui uma linha que aí vai falar assim, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Bom, se ele colocou assim, olha, jamais retardar qualquer prestação de contas. Professora, não está parecido com aquilo que eu não posso atrasar o meu serviço? É exatamente isso. Mas por que eu escolhi aqui para deixar ele separado? Eu quero que você lembre comigo que quando eu presto contas, o que eu estou dando para a população? Eu estou dando a devida satisfação sobre aquilo que a administração pública está trabalhando. Lembra, você sempre vai lembrar disso, isso vai te dar toda a mentalidade de por que o serviço deve ser ético. Eu tenho o cidadão ele contribui para as atividades do Estado e o Estado devolve para o cidadão tudo aquilo que ele precisa, por meio de serviços públicos. Vocês lembram disso? Esse fluxozinho aqui, ele é mais completinho quando a gente conversa sobre o princípio. Mas é principalmente porque o cidadão mantém o Estado e os servidores e o serviço público que a gente tem que devolver todas as informações possíveis. Então, principalmente na prestação de contas, eu não posso atrasar, jamais retardar qualquer prestação de contas, ok? Próximo pilar, bem importante, são os atos em que você deve proteger o usuário. Você só está exercendo as suas atribuições para prestar esse serviço público ao cidadão, ao usuário do serviço público. Quando ele usufrui dos serviços, ele está ali, é o cidadão na condição de usuário. Essa é a expressão todinha que vem. Bom, a linha aí. Tratar cuidadosamente os usuários do serviço público, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Letra G,
ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de. E aí ele cita várias espécies de preconceito e distinção: raça, sexo, nacionalidade, cor, idade e papapá. Bom, vem aqui comigo. Toda vez que eu falo sobre o meu pilar de proteger os usuários, você já tem aquela mentalidade. Proteja o usuário porque é só para ele que você vai se tornar servidor público. E quem é que mantém sua remuneração? Isso, é o mesmo usuário, é o mesmo cidadão. Aqui, eu quero que você amplie um pouquinho comigo, porque eu tenho usuários externos e eu tenho usuários internos. Quem são usuários externos? Aqueles que estão fora do meu órgão público. Então, por exemplo, eu sou servidora do INSS, o meu usuário externo é toda aquela pessoa que contribui para a Previdência e que um dia ela vai lá solicitar algum serviço ou algum benefício. São os meus usuários externos. Quem são os usuários internos? É aquele que está dentro da instituição. Então, se de repente você trabalha no RH, o seu usuário interno é o próprio colega servidor. Ele vai lá e vai te solicitar férias, ele vai lá e vai te solicitar alguma espécie de afastamento, algum processo, alguma análise na legislação de alguma coisa que ele precise. Esse é o usuário interno, ele está dentro. Então, em relação ao meu colega servidor ou usuário interno, eu também preciso guardar todos os pensamentos de valores éticos e de atos da melhor maneira possível, tá? Nos dois âmbitos, fora, porque a gente quer pensar muito só no público-alvo, né? Não é só isso, o seu colega servidor público, você também precisa tratar com ele com ética, ok? Então, eu tenho meus usuários externos, eu tenho os meus usuários internos. Aqui, ele cita sobre a questão da comunicação, e você respeitar e compreender que cada um é um ser individual. Vou traduzir aqui como individualidade. Mas é justamente você saber que todos eles possuem cada um as suas limitações ou as suas características e, sobretudo, lembrar do não preconceito. Já que cada um tem as suas limitações e suas características, eu não vou ter preconceito com qualquer outra situação que seja distinto daquilo que você de repente acredita e tal. Só vou te ampliar mais um pouquinho aqui essa questão da comunicação. A comunicação não é você se comunicar, é você se comunicar bem. E não é só você falar com educação, tratar com urbanidade, com respeito. Às vezes você precisa ir muito mais além daquilo. No meu público-alvo, por exemplo, eu trato com pessoas muito humildes e com outros servidores públicos que vão lá pedir certidões. Então, assim, tem uma disparidade muito grande. Com um eu tenho que ter uma linguagem, com outro eu tenho que ter outra linguagem. É um dever do servidor público fazer isso? Sim. E também tem a questão da comunicação técnica. Imagina que você, não, por mais culto que você seja, quando a gente vai num Detran da vida, numa Receita Federal da vida, ou até no INSS, gente, quem é que conhece dos fluxos, dos prazos, dos sistemas, da linguagem, da parte formal e técnica daquele serviço? É o servidor. Então, você tem que facilitar a comunicação também na questão técnica. Vou te dar um exemplo. Se me chega alguém que não sabe nada de previdenciário, de previdência e está lá solicitando alguma coisa, ó a facilidade na comunicação técnica. Olha, tem que contribuir, porque é como se fosse um cofrinho, e ao longo da vida você vai contribuindo para que ao final, quando você não puder trabalhar, tá vendo? Eu vou facilitar em aspectos técnicos. Então, se é você, policial, tratando com um cidadão, você vai também explicar com todo o acesso de comunicação possível para que a pessoa compreenda aquilo que ela precisa, enfim, se atentar em relação àquele serviço, ok? A sua comunicação, você vai ampliar ela para esses outros aspectos que a gente trouxe aqui como exemplo. Continuando. Meu próximo pilar é o pilar dos valores éticos. Todos os seus atos é um dever do servidor público ter atos de acordo com valores éticos. Quando eu falo valores éticos, o que isso significa lá no meu código? F. Ter consciência de que o seu trabalho é regido por princípios éticos e que se materializam na adequada prestação dos serviços. E o que significa eu ser ético, o meu dever de ser ético? Prestar o serviço da melhor maneira possível. Se materializa na adequada prestação do serviço.
V. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Vem comigo, vou te dar as observações sobre esse pilar aqui. Sempre que você vê na sua prova qualquer coisa que proteja os valores éticos, você vai dizer que isso é verdadeiro. E se for algo que contraria, você vai dizer que é falso. Aqui, valores éticos, ele falou, olha, isso se traduz, se materializa no serviço bem prestado, um serviço com qualidade. É a primeira maneira de falar, olha, meus atos estão sendo éticos. Mas ele citou outra coisa, ele falou, olha, também você vai proteger valores éticos, é um dever seu, em relação ao código de ética. Você deve proteger e você deve estimular. Por que que eu preciso que você lembre sempre disso? Você, servidor público, tem o dever de proteger e fazer cumprir este código de ética que a gente está estudando. Você, pessoalmente. O que que as questões vão colocar? Olha, você deve obedecer o código de ética, é um dever do chefe do setor estimular que as pessoas cumpram o código de ética. É um dever seu também individualmente. Ah, é um dever só do presidente da comissão. Errado. É um dever só do presidente ou de diretor do órgão da instituição. Errado. É um dever seu individual, porque ele significa esse pilar que é os meus deveres e os meus atos voltados à proteção dos valores éticos. Não caiam nessas pegadinhas. Let it go, let it go. Quando a gente estava conversando sobre os princípios, a gente falou um princípio de respeitar e obedecer o superior hierárquico. E lá mesmo, eu já coloquei para você no fluxo, a gente falou, olha, toda vez que estiver diante de atos ilegais, imorais ou contra o interesse público, eu não só vou não obedecer o superior hierárquico, que era o princípio que a gente estava conversando na hora, mas eu também vou, e a gente citou, eu vou denunciar, eu vou exigir as providências cabíveis e eu vou facilitar a fiscalização. Vocês lembram disso? A gente já desenhou esse fluxo aqui. Eu só quero mostrar para vocês onde que no nosso código de ética e como está escrito essas informações. Olha só. H. Ter respeito à hierarquia, tranquilo, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Ou seja, identificou atos antiéticos, atos ilegais e imorais, você não deve ter temor de representar contra esses atos legais. Então, eu obedeço o princípio, mas eu também vou denunciar se for o caso, tá? Essa é a parte da denúncia. Deixa eu te falar que essa palavrinha aqui, temor, as bancas amam tirar ela de lugar. Vai tirar ela de lugar e se você ler de uma maneira com pressa ou corrida, você não vai prestar atenção, porque ela está ali familiarizada no seu pensamento. Ele vai fazer assim, ó, ter respeito e temor à hierarquia, porém, aí continua a redação. Bom, você toma cuidado com ela, porque a banca trocando ela de lugar, ela pode deixar a alternativa errada e eu não quero que você escorregue nessa pegadinha. Letra I. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados ou outras pessoas que visem obter qualquer favor, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais e antiéticas e, olha o que você vai fazer, denunciá-las. Qualquer pessoa que tenha algum interesse pessoal, privado, nas suas atribuições, você tem esse dever de não fazer e de ainda denunciar. M. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato que seja contrário ao interesse público. Tá vendo aqui, ó? Não só imoral, não só antiético, não só ilegal, mas se for contrário ao interesse público, por mais que esteja dentro da lei, você também deve denunciar. Olha aqui o que a gente tinha conversado, que não é uma obrigação só do superior hierárquico ou do presidente da comissão, como as questões costumam trazer. O próprio servidor vai fazer o quê? Ó? Exigir as providências cabíveis. A gente conversou sobre isso, grifei agora para você saber onde ele está no decreto. E a última, você tem que facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Se estiver dentro da sua alçada e você puder ajudar nessa fiscalização, você deve fazer isso. É um dever, uma obrigação ética. Esse aqui a gente já tinha estruturado
quando estava conversando sobre o princípio. E para finalizar, a gente vai falar do direito de greve, que aqui está também na condição de um dever. Essa é a nossa conversa até então. Não estranhem quando a sua questão fala, olha, o servidor público pode fazer greve? Pode. Ele pode tentar te seduzir dizendo que é antiético. Por que a gente pensa em greve? O que vem aí em pensamento? Ah, é multidão, é queimar ônibus, é todo mundo parar de trabalhar para ficar em casa. E não é esse o intuito da greve. Então, o próprio código vem e diz, fala, olha, greve é um dever do servidor público, porém, você pode fazer para buscar melhorias no serviço e melhorias na qualidade do trabalho, mas qual é o seu dever aqui? Você vai zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida, não pode queimar ônibus, e da segurança coletiva. Lembra dessas duas expressões, tá? Posso fazer greve? Posso, se for aquela greve benéfica, para alcançar melhorias. E qual é o meu dever no exercício do direito de greve? São dois, defesa da vida e segurança coletiva. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos fazer aqui algumas questões para você saber como é que isso vai cair na sua prova. O servidor público do Distrito Federal apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício do cargo não constitui vedação relativa a comportamento profissional e atitudes éticas no serviço, está? Errado, porque ele diz que não constitui e constitui. Gente, eu quero que vocês tenham atenção nessas questões, porque às vezes vai no oba-oba achando que tá fácil e passa uma palavrinha dessa aqui sem querer, tá? Então, muita atenção na leitura delas. Próxima. Permite-se que o servidor deixe de utilizar avanços tecnológicos disponíveis para atendimento do seu ofício. Permite que você deixe de utilizar? Não, você deve sempre utilizar os avanços tecnológicos, as atualizações em questão de sistemas, de legislação, de atendimento, tudo, tá? Então, aqui o errado é no permite, não se permite. Errado. É dever fundamental do servidor comunicar a seus superiores ato ou fato contrário ao interesse público. É um dever, está correto. E ele poderia acrescentar mais aqui para deixar, de repente, o candidato em dúvida, né? Fato contrário ao interesse público, mesmo estando tudo 100% de acordo com a lei. Ainda assim, é um dever fundamental você comunicar. Contrário ao interesse público, não importa se está dentro da lei ou não, tá? Essa questão, ela está certa. And, fazer mais essas duas, e aí você sai campeão em deveres. Servidor público da União que falta ao trabalho de forma recorrente, ele ausentou-se do serviço nos últimos 6 meses por 20 dias alternadamente, sem prestar justificativa. Olha aqui, ausência injustificada. Nessa situação, a atitude do servidor caracteriza um desvio ético, já que ser assíduo e frequente no serviço é um dever fundamental do servidor público, está? Perfeito, de acordo com o que a gente conversou. O servidor público deve privar-se do cumprimento da sua função. Eita, você vai pensar assim, nossa, eu devo me privar da minha função? Vai se privar da sua função, do seu poder ou autoridade que apresente finalidade estranha ao interesse público, salvo se observar as formalidades legais. Ponto. É nesse momento aqui que a gente divide as meninas e os meninos dos homens e mulheres. Você vai se privar se for contrário ao interesse público? Sim. Salvo se observar as formalidades legais. Aqui, ó, não. Mesmo que observe as formalidades legais. Se não alcançar o interesse público, eu não devo fazer, porque não vai ser um ato moral. Lembra? Para ser moral, tem que ser legal, mais interesse público. Questão está errada. Look my eyes now. Gente, do jeito que a gente vê esses deveres aqui, ó, tô confiante que você vai chegar, vai resolver qualquer questão e vai acertar elas com muita glória. Só que a gente precisa fazer agora isso com as vedações e a gente vai fazer isso no próximo bloco. Te aguardo.